Bem, nós vamos iniciar a nossa live de hoje, tá bom, pessoal? E qual que é o tema que eu escolhi para vocês? Então, colesterol, glicose alta, alimentação. Nós vamos conversar sobre o que realmente aumenta o risco cardiovascular, tá? E por que esse tema é tão importante? Eu decidi convidar o doutor Ricardo para a gente falar sobre isso, tá? Porque tem gente que faz tudo para baixar o colesterol, mas continua com a glicose lá nas alturas. Corta todo tipo de alimento que tem colesterol, mas ainda assim às vezes não se preocupa tanto com a glicose. E tem gente que controla o diabetes, vê o colesterol subir um pouquinho assim e já entra em pânico. Então é sobre isso que a gente vai falar nessa noite, tá certo? Doutor Ricardo já está por aqui. Opa, já estamos. Olá, Tudo boa bem, noite, doutor boa noite. Ricardo? Tudo bem? Tudo bem, eu vou pedir para você se apresentar para o pessoal, por gentileza, contar aí quem é você. Vamos lá. Bom, boa noite. Então, como a Josi falou, eu sou médico cardiologista, né? Já tenho aí mais de 20 anos de formado. Eu não vou falar quantos para não entregar a minha idade. Já tenho bastante tempo aí de formado em cardiologia clínica. Fiz uma outra especialização em ecocardiografia, que é uma sub-área da cardiologia, e falo bastante lá no meu Instagram, na minha rede social, sobre mudança de hábitos, né, e o papel da mudança de hábitos na prevenção de doença cardiovascular. Então, falo bastante sobre alimentação, estratégia de dieta de baixo carboidrato, e aí, né, no meio do caminho, eu e a Josi nos cruzamos lá no Instagram, né, porque a gente fala muito sobre coisas semelhantes, estratégias semelhantes, né, para controlar o diabetes, a glicemia. A Josi fala bastante de diabetes nas redes sociais dela, e eu também na minha, então acaba que a gente tem muita coisa em comum em relação a isso, né? Nas maneiras, nas estratégias que a gente utiliza para controlar as doenças metabólicas dos nossos pacientes e para prevenir com isso. Obviamente, por tabela, você acaba prevenindo um monte de coisa, inclusive os problemas no coração. Perfeito, perfeito. Doutor Ricardo, muito importante a nossa live de hoje, assim, porque tem aquilo que eu até iniciei falando, né? As pessoas elas morrem de medo desse colesterol, da gordura saturada. Então, eu queria que a gente iniciasse essa live falando o seguinte: qual é o verdadeiro papel da gordura saturada no nosso corpo? Realmente ela é ruim? Né? Eu tenho que, para evitar infarto, para evitar problemas, aterosclerose, eu preciso realmente evitar essa gordura saturada? Eu preciso, de fato, me preocupar? Aliás, vou até juntar aqui uma outra pergunta. Gordura saturada que está na carne, gordura saturada que está no biscoito recheado na Nutella, tudo isso é a mesma coisa. E depois eu vou pedir do colesterol, né? E o colesterol, qual que é a importância dele, apesar da má fama? Já joguei 3 perguntas para ti de uma vez só, para a gente iniciar É, aqui com tudo, né? Eu vou então, lembrando. esse é um tema polêmico porque a gente sabe que lá atrás, né, essa questão do limite da gordura saturada na dieta, que hoje, quando você pega os guidelines, aí, as diretrizes nutricionais, a recomendação é que, no máximo, até 10% das calorias da dieta seja proveniente da gordura saturada. Mas é bom que as pessoas saibam que nem sempre foi assim, né? Então, isso aí surgiu em algum momento, né? Então, se a gente perguntasse lá para os nossos bisavós, eles iam falar que na época deles nem existia essa ideia de que você tinha que restringir a gordura saturada na dieta dessa maneira, né? Então isso aí surgiu em algum momento. Então, foi lá mais ou menos na década de 60 que um pesquisador, né, chamado Ansel Keys, ele publicou alguns estudos lá, observacionais na época, sugerindo que a gordura saturada na dieta era culpada pelo aumento da incidência de doenças cardiovasculares, né, que na época estava aumentando, pacientes com infarto e tal, eles queriam encontrar um culpado por que aquilo estava acontecendo, e aí surgiu esse pesquisador com a teoria dele, né, que chama a teoria dieta-coração, e nessa teoria ele dizia então que na verdade era a gordura saturada da dieta que acabava aumentando o colesterol entupia as artérias e as pessoas infartavam. E aí então, nessa década aí, surgiu então essa, vamos dizer assim, demonização da gordura saturada da dieta, e isso acabou repercutindo nas diretrizes, nos guidelines nutricionais, e aí então surgiu essa recomendação de restringir a gordura saturada. Mas
assim, muita água correu depois debaixo da ponte, e hoje a gente sabe que não é bem assim, né? Então é um assunto polêmico, claro. Então você falou tem várias nuances aí, né? E como você mesmo falou, da onde vem a gordura saturada que a pessoa come, isso aí importa, né? Então, mas a questão quando a gente fala que a gente acredita que a gordura saturada não precisa ser tão restrita assim, também algumas pessoas entendem isso como você pode comer gordura saturada à vontade, o quanto você quiser. Então, assim, pode se entupir de gordura saturada, e na verdade não é isso. O que a gente critica e questiona é esse limite de 10% das calorias em gordura saturada. Por quê? Porque a gente percebe que existem estratégias alimentares onde você consome mais que isso e as pessoas têm melhora da saúde metabólica, melhora de uma série de parâmetros, né? De pressão, de glicemia, perda de peso, diminuição de gordura visceral, que são as estratégias de baixo carboidrato, né? Então, as dietas de baixo carboidrato, você diminui o carboidrato, a pessoa vai consumir mais gorduras, né? Que a energia vai vir então das gorduras. E aí, claro, acaba consumindo, dependendo dos alimentos que você vai incluir, né, restringindo o carboidrato e aumentando proteína e gordura, se você aumentar a gordura saturada, né, principalmente com alimentos mais saudáveis, você pode melhorar a sua saúde mesmo comendo uma quantidade maior de gordura saturada, maior do que, quando eu digo maior, é maior do que esses 10% que as diretrizes sugerem que a gente limite. Então, de novo, né, não é para se empanturrar de gordura saturada, não é nada disso. E os críticos da dieta, eles vão muito também por esse lado, né? A gente vê muito na internet aí pessoas criticando, falando, não, porque o pessoal da low carb quer que você se empanturre de gordura saturada, né, meio que extrapolando a coisa, e não é bem assim que a gente pensa, né? A gente vê, às vezes, né, Josi, pessoas fazendo aqueles posts mordendo um tablet de manteiga. Assim, eu acho que isso daí até atrapalha, na verdade, né? Porque às vezes a pessoa faz isso só para dar engajamento, mas, puxa, não é isso também, né? E aí acaba até atrapalhando a gente que tá querendo mostrar a estratégia, falar de uma maneira séria sobre isso, e as pessoas vêm comendo metade de um tablet de manteiga lá, e aí, claro, as pessoas vão criticar, obviamente, uma coisa dessa, né? E com razão, né? Exatamente. E olha só, acaba que é usar o bom senso, né? Porque por que eu também vou ficar comendo manteiga, gente? Aí eu não vou ter. Eu quero proteínas, eu quero gorduras. Então, assim, é importante escolher bem, né, essa matriz alimentar dessa gordura saturada. A gente pensa, por exemplo, na carne, na picanha, eu vou ter ali a gordura saturada, mas também eu vou ter ferro, vou ter zinco, vou ter outros nutrientes ali presentes, né? Então, realmente tem um pessoal por aí que enche o café com óleo de coco e acaba surgindo ali a imagem, né, de uma dieta que pode ajudar tantas pessoas. E aí, quando a gente fala em se panturrar, é realmente isso, gente. Esse negócio de internet hoje é complicado, né? Porque, por um lado, tem a gente que trabalha, tenta fazer um trabalho sério, e às vezes vem alguém, assim, realmente, como você falou, tentando ganhar likes, né? E o lance do colesterol, ele realmente é tão perigoso, eu queria até falar, assim, sobre a função do colesterol, né, no Isso aí nosso era uma das organismo. perguntas que você fez, né? Mas É. quando a gente fala da função do colesterol e da gordura saturada, é muito parecido, na verdade, né? Uhum. É que a gordura, ela tem, além das funções estruturais, que são muito semelhantes à do colesterol, ela tem a função de fornecer energia, né? Então, como eu disse, nas dietas de baixo carboidrato, a gordura entra muito como fornecimento de energia mesmo, né? E aí o corpo vai mudar ali para passar a utilizar os ácidos graxos como fonte de energia, né? E depois produzindo corpos cetônicos, etc. Mas uma das funções, então, da gordura saturada no corpo é fornecer energia, né? E aí tem as funções estruturais. Então, da mesma forma que o colesterol, a gordura saturada também entra na formação das membranas, né? Então, da estabilidade das membranas celulares. Também para a questão das vitaminas lipossolúveis, né? Da mesma forma, o colesterol e as gorduras saturadas também vão ter um papel, né? A questão da formação de hormônios. A gordura tem a questão agora no inverno aqui, a gente tem a questão do aquecimento do corpo, tal, então tecido adiposo. Então, assim, tem as suas funções, obviamente, a gordura da dieta, e assim como o colesterol, né? Que a gente tem o colesterol dietético
e a gente tem o colesterol que o nosso próprio corpo faz a partir de alguns substratos, como por exemplo a gordura saturada. E o colesterol, ele tem uma série de funções aí também, produção de hormônios esteroides, as vitaminas, como a gente já falou, né, a vitamina D, as vitaminas lipossolúveis. E isso aí assim, é importante, né? Claro que, assim, como tudo no corpo, o colesterol, da mesma forma, ele tem aquela relação de nem você tem que ter uma quantidade ideal de colesterol no corpo, que não pode ser nem ser exageradamente alta e nem muito baixa, que é aquela curva em U que a gente fala, né? Então, várias coisas do nosso corpo funcionam assim. Você tem quantidade, uma faixa ideal que você tem que manter aquilo no corpo para que ele funcione. A gente chama isso de homeostasia, né? Então, o corpo ele mantém a homeostasia de várias coisas, do potássio, da glicemia, da pressão, do colesterol também não é diferente. Então, quando a gente pega estudos que correlacionaram níveis de colesterol com mortalidade, por todas as causas, estou falando, né? Não só cardiovascular, a gente encontra essa curva em U. Então, nem muito alto e nem muito baixo. Você tem que ter uma faixa ali de normalidade. Então, também, da mesma forma que eu falei do negócio da manteiga, né? A gente encontra aí na internet as pessoas falando, não, porque o colesterol é mocinho, e aí passa a impressão que fala assim, não, então eu posso ter o colesterol de 500, 600, que tá tudo bem, mas se ele é mocinho, não, ele tem as funções dele, né, importantes para o organismo, mas se subir demais também não vai ser bom, né? Assim como em qualquer outra coisa no nosso corpo, né? Exato. E você tocou num ponto importante, doutor Ricardo. A gente falou um pouquinho técnico até agora, né? Agora eu vou trazer aqui para a vida das pessoas. Mas, por exemplo, a gente pensa em colesterol. Olha o que acontece, né? Então, vou citar aqui um caso real, aqui é de um aluno agora, né? Então, assim, o medo do colesterol, muitas vezes, que eu quero trazer no contexto é o seguinte, a pessoa, ela, às vezes, está vivendo ali 5, 10 anos com uma glicemia extremamente elevada, com uma hemoglobina glicada, sabe, assim, 9, 10, 11, 12. E aí um dia ela tem um encontro com a dieta de baixos carboidratos. E aí, 3, 4, 5, 6 meses depois, seguindo a dieta, fazendo ali um passo a passo direitinho, um profissional com orientação, essa glicose de jejum cai muitas vezes ali de 200, de 300 para 89, a glicada cai de 9, de 10, de 12 para 5, 5,2, o HDL, colesterol bom, sobe de 34 para 56, triglicérides cai de 270, cai tudo, mas o colesterol dá uma leve subida, né? E aí eu queria que a gente falasse o seguinte sobre esse medo, agora falando para o diabético, o medo que muitas vezes o diabético tem, achando que, ok, coloquei o diabetes em remissão, mas o meu colesterol antes era 170 e agora está 200, né? Então, pensando aí em risco cardiovascular, doutor, qual é o mais problemático, qual é esses fatores de risco, todos eles têm o mesmo peso, diabetes, colesterol, então o que você gostaria de orientar aí para essas pessoas em relação a isso, né? Essa é uma pergunta ótima, Josi. Então, assim, o colesterol, claro, a gente estava falando agora há pouco das funções dele no organismo, e uma das coisas que o colesterol faz é participar da fisiopatologia da aterosclerose, né? Então, na verdade, as pessoas, quando falam em colesterol, só lembram disso, esquecem todas as outras coisas que ele faz e lembram só do papel dele na formação ali das placas de ateroma, né? Então, são aquelas placas de gordura, né? Falando entre aspas, porque não é só gordura que tem vários componentes, mas aquelas placas que se formam nas artérias do corpo, né? Não só do coração, do pescoço, qualquer lugar do corpo. A aterosclerose é um processo sistêmico. Então, o pessoal só lembra do colesterol quando está falando de aterosclerose, infarto, essas coisas. Mas, como fator de risco, apesar dele ser um dos mais famosos, vamos dizer assim, das doenças cardiovasculares, a gente sabe que existem outros fatores de risco. Então, tabagismo, hipertensão, diabetes, como você comentou, né? Então, a obesidade. Então, são vários os fatores de risco cardiovascular. O colesterol, ele é bem famoso, mas quando a gente coloca em comparação com outros fatores de risco são piores que o colesterol. E você citou o principal deles, que é o diabetes.
Então, recentemente eu dei uma aula aqui para a Sociedade de Cardiologia sobre esse tópico, né, das dietas, na prevenção cardiovascular, e eu fiz exatamente isso que você falou. Eu coloquei no slide um caso de um paciente com diabetes e que aí ele tinha o colesterol mais baixo, e aí ele começa uma dieta de baixo carboidrato, e aí depois a glicada dele normaliza, mas o colesterol sobe. E eu lembro que nesse slide eu pus um aumento de 60 pontos assim, no colesterol, eu até nem economizei, pus bastante. Por que que eu fiz isso? Porque daí eu peguei os dados do paciente antes e depois e coloquei numa calculadora de risco, né, para ser bem objetivo, entendeu? Aqui a gente não está falando de achismo, né? Então eu coloquei numa calculadora que chama Prevent. É a calculadora mais atualizada de cálculo de risco cardiovascular da American Heart Association. E essa calculadora foi baseada em um estudo com 6 milhões de indivíduos. 6 milhões de indivíduos. Então, assim, é uma calculadora muito boa, um estudo gigantesco, e ela leva em consideração vários parâmetros, assim, idade, sexo, glicemia, pressão, colesterol, e você vai colocando os dados lá e ela calcula para você, estima o risco da pessoa ter um infarto nos próximos 10 anos. Então aí eu peguei esse paciente e coloquei lá os dados dele com a glicemia mais alta e o colesterol mais baixo. E aí deu lá um risco. E aí depois eu calculei de novo o risco dele depois que ele melhorou a glicada, mas aumentou o colesterol. E como eu disse, eu pus até um aumento mais significativo. Sabe o que aconteceu com o risco na calculadora? Caiu pela metade. Então, assim, oh, mas o colesterol não subiu? Subiu, mas a glicada, a glicose ter normalizado, melhora muito. E isso que eu nem estou falando da pressão. É porque muitas vezes, quando o paciente faz dieta de baixo carboidrato, perde peso e tal, a pressão também melhora. Se a gente colocar isso na calculadora, o risco cai mais ainda. Então, veja, a glicemia, ela tem um impacto tão grande no risco cardiovascular do paciente, que quando você melhora ela, o risco na calculadora despenca, tá? Mesmo que o colesterol suba um pouco. Então, é isso que as pessoas às vezes não entendem, né? Porque, como eu falei, fica olhando só o colesterol, né? Porque o colesterol tem toda aquela fama, né? Então a gente aprendeu a temer o colesterol. Mas, como eu disse, não que o colesterol não tenha nenhum papel e que ele não seja importante, e que a gente pode desencanar do colesterol, isso está errado também. Uhum. Mas, quando a gente compara com outros fatores de risco, como o diabetes e a glicemia, ele tem um peso menor. Então, como você falou, se aí a gente volta naquele ponto do começo daqui da nossa live, né? Às vezes eu coloco um paciente numa dieta de baixo carboidrato e ele vai consumir mais gordura saturada, quando eu digo mais do que aqueles 10% que eles falam para limitar, e ele tem esse resultado, a glicada dele melhora, ele perde peso, a pressão melhora. Então, você fala assim, poxa, mas ele está comendo mais gordura e ele melhorou? Sim, melhorou. Né? Então, isso acontece, acontece. Quem trabalha com esse tipo de estratégia no consultório vê isso acontecendo. Né? Então, é por isso a nossa crítica em relação a esse limite tão rigoroso, restrito da gordura saturada, é porque isso impede, às vezes, a pessoa de fazer uma estratégia onde ela teria benefícios e ela fica com medo de fazer por conta do consumo da gordura. Isso que você está falando é extremamente importante. E olha só, o que eu observo na prática, né? Lembrando que, por exemplo, eu ensino para os meus alunos, do Ricardo, que a doença aterosclerótica também é uma doença por inflamação. Então, às vezes, o próprio diabetes, a pessoa está lá com uma hemoglobina glicada muito alta, uma glicemia muito alta. Então, o que acontece? Às vezes, a pessoa esse medo, principalmente eu queria puxar aqui para o medo que o diabético tem de muitas vezes comer um bife com carne vermelha. Quando a gente fala perder o medo da gordura saturada e do colesterol, a gente está falando em perder o medo de comer um bife de boi, perder o medo de comer uma bisteca suína. Isso, Não isso. precisa ficar comendo picanha todos os dias. Se você tiver dinheiro, ok. Né? Eu nem acho que seja um problema, desde que a gente consiga olhar para todos os fatores, né? O que acontece hoje? A pessoa fala, não posso comer carne, não posso comer ovos, porque o meu colesterol está alto. E a pessoa, ela continua comendo bolacha, continua comendo biscoito, continua comendo arroz e feijão. Então, para quem tem diabetes, arroz e feijão, comer batata, comer até frutas, vai fazer o quê?
vai aumentar o risco cardiovascular muito mais do que a carne. Se eu pensar que arroz, feijão, batata, para quem tem resistência insulínica, para quem muitas vezes está com uma glicada em 7, 8, 9, 10, isso vai fazer picos de glicose enorme. Então, é incrível como a nossa sociedade ela tá com essa fobia, né? Eu vou falar até da comida de verdade, porque a gente não consegue comprar gordura saturada no açougue, né? A gente compra o quê? A comida. E aí, essa comida, a gente vai ter ali porcentagens, né, de gordura que não é só saturada, tipo, saturada, monoinsaturada, poliinsaturada, né? Aí o pessoal estava escrevendo aqui. Qual seria o valor do colesterol nessa dieta considerado ideal? Surgiu essa dúvida aqui, doutor Ricardo. Acho que até pode falar dos hiperrespondedores também, acho que seria interessante a gente falar sobre isso. Porque eu ia falar justamente isso agora, né? Então, se você está falando que eu não preciso limitar em 10, que talvez seja errado limitar em apenas 10% a gordura saturada da dieta, então até quanto eu posso comer de gordura saturada? Aí que tá, isso precisa ser individualizado, né? Então, claro, quando a gente institui uma estratégia dessa, onde a pessoa vai consumir mais, você não vai falar assim, faz a dieta aí, e daqui 10 anos a gente se vê. Não, né? Ela vai voltar daqui a um tempo, fazer novos exames laboratoriais. Então, durante o tratamento, durante a reeducação alimentar, essa estratégia, o paciente vai, como em qualquer outra situação, colher novos exames laboratoriais, né? E aí, nesses exames laboratoriais, a gente tem como estar medindo, né, como respondeu o perfil lipídico, se o colesterol subiu demais, se não subiu. E aí, se, não, subiu demais o colesterol. Então, demais, igual a pessoa falou, quanto é demais? Por exemplo, o LDL, que é aquele colesterol que a gente chama de ruim, se ele sobe acima de 190, aí isso daí, pelos estudos populacionais, na média das pessoas, isso tem uma chance maior de dar problema, né? Mesmo que a pessoa tenha um baixo risco cardiovascular. Então, quando a gente fala subiu demais, exageradamente, a gente pode utilizar esse parâmetro, tem outros, a gente pode utilizar esse parâmetro de um LDL acima de 190. Então, isso aí é subir exageradamente. E aí, não, subiu demais. Bom, então a gente adequa a dieta, né? A nutricionista está aí para isso. Então, pode ser, olha, eu comecei a fazer essa estratégia, mas eu acho que eu errei a mão aqui, me empolguei e estou comendo muita gordura. Ótimo, vamos adequar, a gente diminui um pouco. Então, assim, as adequações servem para isso mesmo, né? Então, da mesma forma que você adequa a quantidade de carboidrato para controlar a sua glicemia, você pode adequar a quantidade de gordura ou o tipo da gordura para corrigir o seu perfil lipídico. Então, como a Josi acabou de falar, a gente tem não só a gordura saturada, a gente tem outras fontes de gordura, como a mono, né? Aí a gente pode. É claro que os alimentos eles têm um pouquinho de cada gordura, né? Mas estou falando a gordura que predomina no alimento, né? Então, se você fala abacate, o abacate tem mais gordura monoinsaturada. Então, a gordura do peixe, dependendo do peixe, então vai ter, né, um predomínio de gordura poliinsaturada, ômega 3. Então, aí você pode também trocar as gorduras, né, a fonte de gordura da estratégia, para que o perfil lipídico se adeque mais a valores aí que você está entendendo como melhores para o paciente. Então, tudo isso é adequável. Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta. É possível ter um colesterol levemente alterado? Pensando naquela curva lá de U, né? A gente vê que também um colesterol muito baixo. Eu vou até pegar a pergunta aqui da pessoa. Lá naquela curva de U, se eu não me engano, eles estão, até do que o Souto usa, né, no livro lá, do estudo Uma Dieta Além da Moda, se eu não me engano, o valor de colesterol que o estudo considerar adequado seria entre 200 e 240. Estou errada? Você me corrige? Nesse estudo populacional, tem mais de um, né? Sim. Mas gira em torno entre 210 e 240. Quer Perfeito. dizer, para as pessoas entenderem, a gente está falando do ponto mais baixo da curva em U. Quer dizer, qual foi o nível de colesterol total que se associou, do ponto de vista populacional, a menor mortalidade por todas as causas? Estava nessa faixa entre 210 e 240. Quando a gente vai para o LDL, nesse mesmo tipo de estudo, o ponto mais baixo ali da curva em U é ao redor de 130 a 140. E vê, hoje, se você pega uma diretriz, 130, 140, tem pessoas que chegam no consultório desesperadas porque estão com LDL de 130. Desesperadas. Tamanho, hoje,
essa cultura de que precisa reduzir o LDL a qualquer custo. E às vezes eu atendo pessoas, vou até fazer um post sobre isso esses dias. Tem pessoas que não têm risco cardiovascular nenhum, a pessoa não é hipertensa, ela não é obesa, ela não fuma, ela faz atividade física, a glicemia é ótima, e aí ela está com LDL de 130 e está desesperada, porque, não, me mandaram tomar remédio e tal. Mas, ó, se você vai no estudo populacional, esse foi o valor que mostrou a menor mortalidade por todas as causas. Então, assim, existe também um certo exagero das diretrizes, e aí a gente vai falar assim, tem uma pressão da indústria farmacêutica para vender remédio. Olha, não dá para dizer o quanto isso influencia, né? Mas pode influenciar, sim. Existe um certo exagero em relação às metas que a gente vê hoje em dia, que estão cada vez mais baixas. Agora, isso que eu estou falando de pessoas de baixo risco, indivíduos saudáveis, né? Se você pega alguém, para as pessoas entenderem aqui, se você pega alguém que já infartou, aí a história muda completamente. Tá? Então, para alguém que já infartou, que já tem as artérias do coração entupidas, aí é fato que se você deixar esses valores bem baixinhos, você diminui mesmo o risco dela ter um novo infarto e da doença progredir. Tá? Então, isso a gente chama de prevenção secundária. Aí é outra conversa, totalmente diferente. Então, essas pessoas que já infartaram, de fato, a gente tem que ser muito mais cauteloso. A maioria vai precisar usar remédio para manter o colesterol mais baixo. Então, é diferente. Perfeito. E aí, gente, tem uma coisa interessante, né, que eu acho importante a gente tocar no assunto. A gente está falando muito em dieta, mas é importante a gente lembrar que esse colesterol que a gente está falando aqui, inclusive, né, a maior parte do colesterol do nosso corpo é o próprio fígado que produz, não é, doutor Ricardo? Né? Então, se eu não me engano, 80% do colesterol do corpo é o fígado que produz. Então, e a gente tem a dieta ali naquela porcentagem, inclusive tem vários estudos demonstrando que talvez reduzir a gordura saturada na dieta diminua pouco até quase nada, não é? Às vezes fica essa questão na cabeça de quem está assistindo. Estou vendo aqui até, Hermine, acho que meu colesterol subiu demais. Gente, a gente tem que ter essa questão de... Claro, sempre, eu quero até indicar aqui para os meus alunos, né, o doutor Ricardo, para vocês seguirem, porque ainda que a gente está batendo na tecla, eu percebo esse medo, subiu só um pouquinho. Esse colesterol mais alto, em quem tem diabetes, em quem está com hemoglobina glicada, um triglicérides elevado, quem está com pressão alta, realmente eu falo, tem que se preocupar, tem que tomar estatina, né? Esses dias, uma aluna falou, meu colesterol que era o colesterol total, tá? Que era 170, foi para 200. Mas no contexto diabetes em remissão, doutor Ricardo, essa subida de 30, 40 pontos no colesterol, realmente era 160 e agora está em 200. Mas eu coloquei o diabetes em remissão, eu emagreci 10, 15, 20 quilos. É possível a pessoa ter saúde, é possível a pessoa viver bem, ser metabolicamente saudável, com esse colesterol um pouquinho alto, nesse contexto aqui? Sim, Ou ainda assim, sim. não? Não, sem dúvida que é, sem dúvida que é. Até porque a gente fala isoladamente dos fatores de risco, mas existe uma interação entre eles. Então, o problema é que quando você tem outros fatores de risco, eles facilitam o colesterol causar problemas. Então, vou colocar aqui a hipertensão. Olha, eu tenho uma hipertensão mal controlada, essa pressão elevada dentro das artérias vai lesar o endotélio, que é aquela camada que reveste as artérias por dentro. Aí essas lesões do endotélio provocadas por uma pressão mal controlada vão facilitar o colesterol entrar ali na parede. Então, essa é a interação entre os fatores de risco. Então, eu fumo um maço de cigarro por dia. As substâncias que tem no cigarro vão oxidar as partículas de colesterol na minha circulação e essas partículas modificadas entram mais fácil na parede da artéria. Então, eu tenho uma interação entre cigarro e colesterol. A mesma coisa a glicemia, que vai glicar, né, vai também alterar as partículas de LDL, vai fazer com que elas fiquem menores e mais heterogênicas. Então, é por isso que a gente está falando, a pessoa quando tem vários fatores de risco, eu vou ter que ser mais cauteloso em relação ao colesterol, por causa dessa interação que existe entre os fatores. E aí sim, aí a meta vai diminuindo. Aí eu falo, olha, para você. Então eu brinco com o paciente, você que fuma um maço de cigarro por dia, você perdeu o direito de ter o colesterol um pouquinho mais alto.
No momento que você decidiu fumar um maço de cigarro por dia, você já perdeu esse direito. Acabou. Então aí você vai ter que ficar com o colesterol mais baixo. Então depende do contexto do paciente. Então é por isso que a gente leva em consideração esses scores de risco, porque esses scores de risco nada mais é do que estar levando em conta todos esses fatores. E aí, quando o risco sobe, você tem que ser mais rigoroso no controle do colesterol. É uma gangorra, né? Aí você falou, se a pessoa está saudável em tudo o resto, não tem outros fatores de risco, eu posso ser mais tolerante com o colesterol, sem dúvida. Sem dúvida. Perfeito. E aí tu falou uma coisa muito legal que eu tenho batido na tecla com os meus alunos. Ah, Nutri, não quero tomar estatina. Veio um médico fulano de tal falando mal da estatina. Eu digo, gente, a pessoa nem controlou o diabetes ainda, aí tá com medo do remédio. Eu digo, não. Não é para você ter medo da estatina, né? E aí uma das coisas que eu tento explicar para eles é o seguinte: a estatina não serve só para baixar o colesterol, ela serve também para melhorar a inflamação no seu corpo, Isso. né? E aí, o que você quer falar em relação para eles, em relação a essa questão do medo da estatina, né? Porque é engraçado como tem muita gente por aí, né? Toma um chazinho, tá muito na moda esse negócio do natural, do fitoterápico, da lavagem, não sei de quê, né? E aí, engraçado como tem gente que abandona o remédio para o colesterol. Eu falo para os alunos, não para remédio para colesterol, pelo amor de Deus, você vai tomar seu remédio. Por quê? Porque a pessoa ela tem 10, 15, 20 anos de diabetes. E ela chega, tipo assim, no luxo de quero parar com a estatina. Não para não, por favor. Continua. Então, como a gente pode fazer, né, nessa era que a gente está aqui trazendo informação, mas tem muita gente também trazendo desinformação. Então, como explicar para o diabético que a estatina não é o problema dele? A estatina não é a inimiga dele. O que a gente pode fazer para orientar as pessoas, né, nesse sentido? É exatamente isso que você falou, José. Hoje é uma. Eu costumo brincar que a estatina é o remédio que sofre mais bullying na internet. Porque assim, ó, a pessoa adora falar mal da estatina. No fim das contas, é só um remédio, gente. Né? É um remédio como outro qualquer. Então, assim, o fato de, não, existe uma pressão da indústria para aumentar a prescrição de remédio. Existe, mas não só com a estatina, com vários remédios existe essa pressão. Né? Então, claro, estão querendo vender o dele, o peixe deles, né? Agora, isso aí as pessoas começaram a pintar uma caveira na estatina e é só um remédio. Né? Então, do mesmo forma que a pessoa toma um glifage para controlar a glicemia, ninguém liga de tomar glifage, mas quando você fala que precisa tomar uma estatina, a pessoa já fica, parece que entra em desespero, mas é um remédio, né? Então, assim, mas tem efeitos colaterais? Como qualquer outro remédio, né? Então, o glifage, às vezes a pessoa tem diarreia quando toma também, né? Às vezes cai a B12 com glifage. São efeitos colaterais do remédio. Significa que ele é ruim? Não, é um ótimo remédio. Né? E a estatina também tem os seus efeitos colaterais? Tem, né? Mas tem os seus benefícios também. Isso daí já está bem estabelecido. A gente tem, é uma das drogas mais estudadas também na medicina, né? Então, algumas pessoas podem inflar o benefício, mas o benefício existe. Então, a questão toda é indicar para as pessoas certas. Né? Então, o médico tem que ter o cuidado de saber indicar o remédio para não indicar desnecessariamente. Aí é a questão. Agora, se ele faz isso baseado em estudos bem feitos, tal, e percebe e entende que a pessoa realmente vai ter benefício, né, daquela medicação, então tem que tomar. Não, se eu tiver efeito colateral, aí a gente troca tenta outra estratégia, né? Mas assim, essa demonização da estatina não faz muito sentido. E na maioria, realmente, a pessoa está puxando sardinha para o lado, né? E assim, aproveitar a live para conscientizar as pessoas que estão com a gente. Por quê? Eu não quero tomar estatina, mas assim, às vezes a pessoa está comendo também um monte de coisas que ela não para pensar nos efeitos deletérios para o corpo dela, né? Tem uma pessoa que está ali tomando refrigerante o tempo inteiro, tomando um monte de suco cheio de água, usando açúcar todos os dias, aí tudo isso daí vai adoecendo a pessoa, vai inflamando a pessoa, então vai até mesmo, como que eu posso falar? Oxidando o próprio colesterol, e aí o que acontece? Chega um momento, e eu falo para ele, gente, tem que olhar o remédio muitas vezes como uma muleta,
Então, assim, você quebrou a perna, você não consegue andar sozinho, então você vai ter que usar aquilo ali até você conseguir se recuperar, até você entender o processo que tem que ser seguido, né? Isso eu falo em relação aos medicamentos, a própria metformina, né? Eu tenho conversado com os meus alunos sobre isso. O quanto a gente não pode, muitas vezes, se conformar, já que eu estou tomando remédio, ok, vou então continuar fumando meu cigarro e comendo meu biscoito, não pode ser assim. Então, o remédio ele tem que servir como essa questão da pessoa se conscientizar, estou tomando remédio, então quer dizer que o meu corpo já chegou no limite ali que ele não dá conta sozinho. Será que eu preciso, né, botar o pé no freio, entender e fazer mudanças na minha alimentação, no meu estilo de vida, no manuseio do estresse, de repente no sono da pessoa? Porque fica essa briga, não quero tomar remédio, mas também não quer cuidar da saúde. O que você quer? Escolher isso é difícil, né? Porque não dá para a gente viver a vida sem fazer escolhas, essa é a verdade, né? E eu vejo, tem a questão da suplementação, né, Josi, que hoje está na moda também, e às vezes eu vejo o paciente, esses dias mesmo teve uma pessoa que comentou lá no meu post, porque fui no médico e me deu estatina e não me deu nenhum suplemento, né, saí de lá chateado. Mas assim, às vezes tem muito suplemento que não tem evidência científica, né, forte, embasando, e a estatina que tem um monte de evidência, assim, hoje você compra uma estatina por 30, 20 reais, e aí às vezes a pessoa prefere tomar uma lista de suplementos que vai dar quase R$ 1.000 para ela mandar manipular aquilo, mas ela prefere tomar aquilo porque ela entende que é melhor, natural, tal. Mas assim, não é bem por aí, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que, claro, sempre privilegiar, como a Josi falou, sempre privilegiar estratégias não farmacológicas. Então, dieta e atividade física, isso daí em primeiro lugar sempre, né? Porque às vezes só fazendo isso bem feito, né? Sono, dieta, atividade física, você já consegue melhorar muita coisa sem tomar remédio nenhum. Se você fizer direito, tiver disciplina e tal. Então, às vezes, só com isso você consegue melhorar bastante coisa. Mas se apesar de você estar fazendo tudo isso, e aí ainda tem algum parâmetro ali que não está ideal, aí por que não, né? Utilizar a medicação a nosso favor, né? Já que ela existe aí e está disponível. O que as pessoas precisam saber é que a indústria que eles lutam contra é a mesma da suplementação, né? Não difere, gente. Né? Agora, deixa eu fazer uma pergunta que eu estou vendo que o pessoal colocando nos comentários. Doutor Ricardo, pode acontecer de no começo, por exemplo, a pessoa está tentando fazer uma dieta de baixos carboidratos para reverter resistência insulínica, diabetes, enfim. É possível, nesse começo, ter um leve aumento do colesterol e depois ele cair novamente, ele normalizar? Tem que se assustar mesmo. Eu vou pegar um exemplo aqui da pessoa que falou o seguinte. Deixa eu pegar aqui um comentário, que foi daqui que eu me inspirei na pergunta. Peraí, deixa eu ver. Meu LDL estava 198, HDL 147, colesterol total 271. Esse aqui é o Rodilson, ele é meu aluno, e o colesterol dele caiu um pouquinho. Ele não colocou tudo aqui, a informação. Caiu um pouquinho, agora assim, para a Nutri, não caiu tanto como eu queria. Mas, Rodilson, põe suas informações completas, tá? Não põe só 2, não, porque eu não consigo tirar a sua dúvida aqui. Aí, aquela coisa. Começou, baixou a glicemia, baixou a glicada, às vezes o colesterol não cai tanto, ou às vezes dá uma pequena subida. Então, assim, é para se desesperar mesmo, ou a gente pode esperar ali 3, 4 meses de dieta, iniciar uma atividade física e ver essa resposta melhor do corpo, ou não? O que você diria nesse cenário? O que a gente costuma ver é que, assim, quando a pessoa começa a dieta e ela tem peso para perder, vamos supor que ela está com sobrepeso, está obesa. É curioso isso daí, mas enquanto ela está perdendo peso, isso os estudos mostram também. Quando ela está perdendo peso, o colesterol não costuma subir muito, né? Depois que ela já perdeu bastante peso, às vezes está se aproximando do peso onde ela vai ficar, onde ela vai fazer ali o platô, aí às vezes o colesterol pode subir. Então, veja, que eu estou falando o que acontece na média das pessoas, né? E na média dos estudos. É sempre a média, porque sempre tem aquela pessoa fora da curva. Como eu disse, a resposta é individual, porque depende inclusive da genética da pessoa, né? Como ela metaboliza gordura saturada, se ela é uma hiperabsorvedora de colesterol intestinal. Assim, as pessoas têm polimorfismos, né? Isso é a genética. Por isso que a resposta não é igual para todo mundo. Os estudos olham a média, né, das respostas. Sempre tem aqueles que se comportam de maneira diferente.
Mas a gente vai observando, né? Então a gente vai seguindo com os exames e fazendo as adequações conforme a necessidade. Mas na média costuma acontecer isso. Quando a pessoa está perdendo peso, o colesterol ou ele fica na mesma, ou ele até cai um pouco. E aí depois, quando ela já perdeu peso, aí às vezes sobe, quando é para subir, né? Tem pessoas que ficam, às vezes, anos ali na... Veja, até para as pessoas entenderem, eu faço dieta de baixo carboidrato há 8 anos, tá? Então, assim, nesses 8 anos, meu colesterol flutuou um pouco, momentos um pouco mais alto, momentos... Mas, assim, em nenhum momento eu tive que parar a estratégia por conta disso. Eu fiz adequações, né? Ao longo desses 8 anos, eu fiz adequações na quantidade de gordura, na quantidade de carboidrato, até eu entender que aquilo era o meu ideal. Aí você falou, não, estou fazendo a estratégia e colhi um exame com 3 meses e meu colesterol subiu. Mas veja, aí você tem que levar em conta o tempo de exposição àquele fator de risco. Tá? 3 meses com colesterol alto não faz entupir nada em ninguém. É muito pouco tempo. Um ano com colesterol alto também, sim, dependendo do quão alto ele está, não dá tempo de você causar nenhum problema sério, assim, tá? Pode até, dependendo se estiver muito alto, desenvolver um pouquinho de aterosclerose, mas vai ser coisa, assim, muito, muito discreta, porque é um prazo curto de tempo. Da mesma forma, isso acontece com qualquer fator de risco, né? Então, um fumante. Uma coisa é uma pessoa fumar um maço de cigarro 3 meses e a outra é fumar um maço de cigarro 30 anos. Então, assim, ela ficou exposta àquele fator de risco por muito mais tempo. Então, a chance dela ter um problema no pulmão é muito maior. O colesterol não é diferente. O tempo de exposição importa. Ah, eu tenho colesterol alto. Há quanto tempo? 1 ano. Ah, não, eu tenho colesterol alto. Há quanto tempo? 15 anos. Bom, então, a chance de você já ter um problema é muito maior, que você ficou exposto a isso por mais tempo. Então, quando a gente vai adequando uma estratégia alimentar, a gente pode fazer isso com calma, né? Que aí essas flutuações do colesterol vão ocorrer mesmo. Perfeito, ou seja, dá tempo para o corpo se ajustar, né? Até porque uma das coisas que eu falei esses dias nos encontros foi, gente, se o colesterol tá alto, toma uma estatina, porque você não pode parar com a sua dieta, porque aí você vai subir o diabetes. O diabetes é 10 vezes mais fator de risco para infarto. O colesterol é 2 vezes, o colesterol é 2, se eu não me engano, o colesterol é duas vezes, quando a gente pesa ali o fator de risco. Diabetes é o Esse, pior de todos. esse dado aí, acho que é daquele Women's Health Initiative. Isso. Que tem um estudo também, né, observacional com mulheres, né? E uma população grande de mulheres lá, e aí comparou os fatores de risco para desenvolvimento de doença coronariana. E aí, realmente, assim, o diabetes aumentava em 10 vezes o risco e o colesterol, nesse estudo aí, era 2 vezes e meia, alguma coisa assim. Então, assim, a diferença bem grande, né? A síndrome metabólica, nesse mesmo estudo, aumentava, se eu não me engano, em 6 vezes o risco. Então, assim, como eu falei, é o peso dos fatores de risco. Não, independente do número, assim, o diabetes certamente tem um peso maior do que o colesterol em si. Perfeito. Eu tenho uma pergunta aqui do Antônio Lins. Ele falou assim, ó, Antônio Lins, como posso balancear o consumo de gorduras saturadas na minha dieta sem comprometer o controle da glicemia e a saúde cardiovascular? Eu vou responder essa e do complemento. Essa é a pergunta do milhão, né? Né? Mas é porque, veja, assim, quando eu leio esse tipo de pergunta, o que eu estou pensando? As pessoas, em primeiro lugar, elas estão ficando com colesterol muito alto porque elas estão comendo comida de verdade, doutor Ricardo, elas têm medo. Então, na maior parte das vezes, elas estão comendo mesmo carboidratos em excesso. E aí elas bagunçam o corpo delas, elas enchem o fígado delas de gordura, fica com a circunferência aumentada, com vários fatores de risco, e tem medo da carne porque fica pensando no colesterol. Então, primeira coisa, é priorizar a comida de verdade. Quando a gente escolhe comer comida de verdade, a gente fica muito saciado. Então, é difícil até você comer, por exemplo, eu vou comer excesso de peixe, eu vou comer excesso de carne. Mesmo quando a gente vai no churrasco, no rodízio, a proteína acaba sendo esse freio. Então, se eu quero reduzir gordura saturada, é deixar de comer biscoito recheado, deixar de comer o produto industrializado, a Nutella, não ficar comendo excesso de sorvete. Sorvete tem bastante gorduras saturadas, né? E você vai fazer o quê?
comer a comida natural, comer o frango com salada, né? O doutor falou no início, não precisa, você vai evitar, por exemplo, usar gordura em excesso. O que é gordura em excesso? Então, preciso comer pedaços de manteiga? Preciso colocar óleo de coco no café? Não preciso. Você vai apenas comer comida in natura que você encontra na feira, no açougue, até a saciedade. Ponto. Eu diria que essa é a resposta. Porque senão, esses dias a gente foi no supermercado e eu estava olhando lá os rótulos. Então, as pessoas, elas, devido ao medo da gordura saturada, elas evitam muito aquilo que a gente compra na feira e no açougue, só que elas enchem o carrinho dela de pacotinhos. Então, elas estão comendo gordura saturada em excesso, mesmo quando elas não estão comendo carne, ovos e peixe, né? Eis a questão. O que você quer falar sobre isso? Só avisar para as pessoas que eu estou no celular, então eu não consigo ler as perguntas, tá? Só a Josi que está lendo as perguntas, os comentários de vocês, porque para mim fica assim, Pequeno. Nem com uma lupa eu conseguiria ver. Então por isso que eu não estou comentando nada, eu nem estou vendo o que vocês estão escrevendo, tá? Mas é isso, e lembrar também, né, Josi, que a gente fala muito, eu pelo menos falo muito aqui da bicho e planta, né? Eu brinco, né, nos meus posts, porque não é só o bicho, né? Então, a dieta de baixo carboidrato também tem a outra parte dela, os vegetais de baixo amido, né? A salada, as frutas com baixo índice glicêmico. Então, nessa outra parte da dieta, você está consumindo fibras, coisas que também vão ajudar a controlar o seu colesterol, né? Então, a outra parte da dieta também vai ajudar você a fazer esse controle, né? Então, porque tem gente que se empolga, né? E aí a pessoa quer comer só carne, manteiga e mais nada, né? E fica comendo só isso e esquece o resto. Então, que tem a dieta carnívora. Eu não sou muito fã da dieta carnívora, mas eu gosto mais, defendo mais a questão do bicho e planta mesmo, porque eu acho que é uma alimentação mais completa, do ponto de vista nutricional. Então, tem essa outra parte aí que acaba ajudando também. Agora, a gente tem, de novo, né, a resposta é individual, a gente tem os hiperrespondedores. Então, eu atendo muito isso no consultório, porque eu acabo falando sobre isso na rede social, as pessoas me procuram, né, no consultório. Então, às vezes, a pessoa fala, puxa, mas eu estou comendo só a carne salada e meu colesterol subiu absurdamente. Bom, então você é um hiperrespondedor, né? Então a pessoa fala, não entende, puxa, mas eu estou só comendo comida de verdade e meu colesterol está super alto. Você tem, né, um polimorfismo, a sua genética, que quando você consome um pouco mais de gordura saturada e restringe demais o carboidrato, o seu corpo responde dessa maneira, né? A gente usualmente chama, então, utiliza esse nome como hiperrespondedor. Então, algumas pessoas em dieta cetogênica, o corpo responde dessa maneira, com uma produção exagerada. Como a Josi falou, o fígado acaba produzindo de forma exagerada o colesterol. Então, de novo, isso daí é uma característica individual da pessoa. Não é porque bicho e planta é ruim, mas o corpo dela respondeu dessa forma e há uma dieta cetogênica. Então, a gente vai ter que adequar a dieta para essa pessoa. Aí entra a questão da individualidade. A Claudice colocou, o total foi a 298, depois baixou para 200, né? Ela está falando, engraçado, como a gente está falando muito de quem sobe, mas na grande maioria dos casos, assim, de quem realmente, como o doutor Ricardo falou, tem sobrepeso e obesidade e colesterol, ele baixa, né? É muito mais comum, inclusive hoje na minha prática, ver o colesterol baixar do que o colesterol subir em um contexto de dieta low carb. A gente sempre toca no ponto mais sensível. Quem baixou está despreocupado. Realmente quem está subindo pelas paredes é o pessoal que está aí com o colesterol alto. E só para falar um pouquinho para o pessoal o seguinte, né? Às vezes o pessoal pensa o quê? Então, se eu comer a gordura, por exemplo, se eu comer a gordura que está na carne do boi, né? Essa gordura aí que vai estar no meu corpo, às vezes o diabético tem esse pensamento também. Então, só pensando aqui a questão da nutrição, pessoal, por exemplo, quando a gente come gordura na carne, não, ou melhor, quando a gente come carne com gordura, né? Eu estou comendo ali, por exemplo, uma carne com gordura, como é o nome? Aquele que tem bastante, me dá um exemplo aí. Eu vou comer tá na ponta da língua, um cupim. Vou comer um bife de cupim.
Então, essa carne daí, gente, ela vem composta, como eu falei, né? Tem a gordura saturada, mas eu também vou ter outros tipos de gordura. Essa gordura, ela também vai servir para o meu corpo como fonte de energia. Essa gordura também ajuda na construção de membranas celulares, até da produção de hormônios, né? Essa gordura, também é importante lembrar que a gordura na matriz alimentar correta, na proteína, na carne, ela vem, muitas vezes, ela ajuda ali no transporte de vitaminas lipossolúveis, as vitaminas A, D, E, K, ferro, minerais como ferro, zinco, né? Então, é aquela coisa, a gordura que muitas vezes a gente acumula, e eu quero só bater nessa tecla, porque às vezes a pessoa, ela morre de medo da carne, mas ela não tem medo do pãozinho, e quando a gente come esse pãozinho, então a gente vai ter também um aumento de colesterol se exagerar no pãozinho, né? Gordura saturada, mas o pãozinho também. Então, se você exagera no arroz, se você exagera na farofa, se você também exagera no pãozinho, então a gente vai ter essa conversão aí, o excesso de carboidrato, a gente tem essa formação de gordura, né? Porque o que acontece? Chamada até a lipogênese de novo, que é quando o meu Isso. fígado ele vai estar produzindo, né? O corpo transforma o excesso de glicose aí em quê? Nesse triglicerídeos, né? Então, o excesso de açúcar que vai para o fígado, que vai formar gordura, vai ter o acúmulo de gordura ali no tecido adiposo. Então, é E em aquela gordura coisa. saturada também, né, Josi? Também você tem formação de ácido palmítico por lipogênese de novo, a partir de carboidratos. Exato. Pode concluir, pode concluir. Não, é igual você falou, assim, às vezes a pessoa tá com medo de comer a gordura e aí se entope de carboidrato e o corpo, ele tem um limite para estocar o glicogênio. O que passou do limite dele, ele vai transformar em gordura para estocar, que o nosso corpo ele é muito bom em estocar energia em forma de gordura. O glicogênio, ele tem um limite, ele é bem limitado para fazer isso. Tem o glicogênio hepático, o glicogênio muscular, mas passou aquele limite, ele vai transformar tudo em gordura. E aí, o excesso de carboidrato da glicose, uma das coisas que o corpo faz é esse processo que a Josi mencionou, que é a lipogênese de novo, e aí ele transforma em gordura saturada, que é o ácido palmítico. Então, assim, no fim das contas, acaba virando a gordura saturada, que a pessoa ficou com medo, e aí comeu um monte de carboidrato e deu na mesma, né? Então, assim, tem tudo isso, né? Mas é como eu falei, a gente não. De novo, né? O que eu falei no começo, a gente não defende, a gente quer que as pessoas percam o medo da gordura e não a noção. Né? Perder Isso. o medo não é perder a noção, não é se entupir de gordura saturada, porque também não é essa a ideia. Sim, perder o medo é você conseguir comer uma carne cozida, você comer um frango cozido sem culpa, é você acordar de manhã e fazer os seus ovos mexidos sem culpa, Isso. é você comer o seu pedaço de queijo, né? É você entender, inclusive, que se eu estou com colesterol alto, se eu estou com vários marcadores elevados, tudo isso aí é retrato de um desequilíbrio metabólico, muitas vezes a pessoa pode ter exagerado de fato, e inclusive ainda é ruim, né? Quando a pessoa vai para uma churrascaria, nesse caso vai comer picanha, vai comer churrasco, acompanhado de cerveja e farofa. Pelo amor de Deus, não façam isso, que isso é triste, né? Porque eu vou ter os efeitos da insulina do carboidrato, a insulina ela bloqueia, né, essa queima de gordura do teu corpo, né? Então, uma alta carga glicêmica, uma hiperinsulinemia, tudo isso aí vai piorar a resistência à insulina. Então, o que a gente quer bater na tecla e a gente quer esclarecer para vocês? Então, perder o medo da gordura saturada não vou comprar hoje um lombo de gado para comer porque é carne vermelha. Não vou fazer um frango cozido, vou comer uma coxa porque na coxa tem gordura. Não é sobre isso, tá? Que a gente está querendo aqui ensiná-los, né? Vocês estão entendendo, minha gente? Puxa, aqui há estudos recentes que relacionam o consumo moderado de gordura saturada com benefícios ou malefícios específicos para pessoas com diabetes tipo 1 ou tipo 2? Até uma pergunta, achei que era um comentário. Peraí, deixa eu ler de novo. Há estudos recentes que relacionem o consumo moderado de gordura saturada com benefícios ou malefícios específicos para pessoas com diabetes tipo 2, com diabetes tipo 1 ou tipo 2? Bom, É que eu acho que a gente está batendo muito na questão da gordura saturada, né? Que é aquela coisa na que a gente verdade, falou. na verdade é o contexto da dieta, né? É, Então não é o nutriente em si, de forma isolada, né? A gente veja, você tem até estudos, né, comparando.
gordura saturada com outras gorduras e para ver o impacto disso em parâmetros metabólicos, em incidência de esteatose hepática, resistência à insulina, etc. Mas o problema desses estudos é que muitas vezes eles não utilizam comida para fazer isso. Então tem um estudo que eu sempre cito que eu acho que ele é emblemático. Por exemplo, tem um estudo lá que fala que a gordura saturada pode causar esteatose. Aí você vai ler o estudo e aí, como que eles deram gordura saturada para as pessoas que participaram do estudo? Eram muffins. Muffins, que fizeram para entregar para as pessoas comerem no estudo. Então, o muffins era metade farinha, metade gordura saturada feito com óleo de palma. Então, fazia uns bolinhos para a pessoa de farinha com óleo de palma, e aí aquilo lá tinha um monte de gordura saturada. Aí elas tinham que comer aquilo um monte, né? Um overfeeding de gordura saturada. E aí falava, olha, desenvolveu esteatose. Então, gordura saturada causa esteatose. Pô, mas não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui. A gente está falando de comer comida, né? Então, assim, é por isso que você olhar apenas o nutriente de forma isolada é complicado. É igual hoje você vai no mercado, você vai encontrar um monte de porcaria de alimento com gordura saturada. Tanto que agora tem aquela lupinha, né? Então você vai lá na parte dos industrializados, dos pacotinhos, um monte de doce, em vários doces que você vai pegar lá, bolacha recheada e tal, você vai encontrar a lupinha lá, rico em gordura saturada. Vai fazer mal? Vai, claro que vai. Não é um alimento ultraprocessado, é um alimento ruim, né? Aí você coloca a gordura saturada dentro de um alimento ruim, vai te causar problema? Vai. Então você está falando, a gordura saturada tem benefício para o diabetes tipo 1, tipo 2? Mas depende, aonde você vai comer gordura saturada, né? Nessas coisas que eu estou falando, esses alimentos industrializados que tem a lupinha lá, com certeza vai te fazer mal. Agora, não, eu vou comer gordura saturada no ovo cozido de manhã no café da manhã. Não vai te fazer mal. Então, assim, aí entra a questão da matriz alimentar que a Josi falou. Então, é por isso que olhar só o nutriente de forma isolada não é um bom negócio. Você tem que olhar a matriz alimentar onde ele está inserido. Depende de onde ele está inserido. E aí eu quero até trazer à tona aqui nesse bate-papo, né, aquela história de quem é melhor, manteiga ou margarina, né? Porque manteiga tem gordura saturada, vamos trocar por margarina, mas aí no estudo que foi feita essa troca, as pessoas baixaram o colesterol e morreram mais. Então a gente está falando muito de desfecho até substituto aqui, mas a clínica que realmente interessa fica esse ponto de interrogação, né, doutor Ricardo? E aí, doutor Ricardo, trocar para ter saúde do coração tem que trocar manteiga por margarina? O que você recomenda? Nossa, mas de jeito nenhum. Então, você fala, acho que esse estudo de Sydney, né, se eu não me engano. Mas acho que tem, ou de Minnesota, tem alguns estudos que testaram essa troca da manteiga pela margarina e não deu muito certo, não. Agora, aí tá, esse aí é um outro ponto controverso. Ah, não, mas a margarina hoje é melhor, porque não usa mais aquela gordura trans e não sei o quê. Gente, manteiga, né? Manteiga é um alimento ancestral. É só você bater o leite, dá para fazer em casa, né? Só que assim, aí eu vou me entupir de manteiga por causa disso? É claro que não, né? Então, quando a gente fala que manteiga é melhor que margarina, a pessoa, pronto, então eu posso comer manteiga à vontade. Então, assim, é falta de bom senso também, né? Isso me lembrou, doutor Ricardo, um paciente estava com diabetes em remissão, eu dei alta, né? Aí ele uma vez me ligou, Josi, posso comer manga? Aí eu, na minha santa inocência, falei, pode. Por quê? Porque eu sentei ali, estava na época da manga, Josi, comi 7. Nossa Senhora. Aí é complicado a gente numa live, né, falar. Aí você falou que podia, né? Mas eu já conversei isso numa roda de conversa com alunos, tem gente que fala que come 4, 5 bananas. Então, gente, é muito difícil a gente chegar numa live e falar assim, isso pode. Alguém pergunta, uma pessoa fala uma vez, Josi, queijo pode? Na minha inocência, pode. A pessoa não engorda, não emagrecia. A pessoa comprava um queijo e comia em 2 dias, sozinho, metade, metade. É, Não, então eu não falo mais que pode, a gente precisa. Então, assim, gordura saturada, gente, se vocês seguirem um caminho de priorizar a comida de verdade, planta e bicho, faz metade do prato proteína, metade do prato vegetais, está tudo certo. Tu vai lá é, comer, não vai ficar com medo. Ai, meu Deus. Porque, gente, na verdade, assim, eu não vou na feira comprar carboidrato, eu não vou na feira comprar gordura saturada, eu não vou na feira comprar colesterol. A gente tem que fazer esse prato e ter bom senso.
Tá, não Isso. exagera. Você não vai comer bacon como se fosse pipoca, entendeu? Você não vai pegar um prato e encher de. Não vai fazer isso. Então, assim, o que eu oriento para os alunos, né? Também não pode comer uma dieta magra demais, porque se a pessoa cortou o carboidrato e cortou gordura, aí não vai dar certo também. Aí vai Uhum. fazer o quê? Vai cair em desnutrição, pode ter queda de cabelo. As mulheres podem parar de menstruar. Então, é esse perfeito equilíbrio que a gente tem que encontrar. No meu programa, eu falo para os alunos, gente, vamos fazer uma coisa de cada vez. Primeira coisa é limpar essa dieta. Bora tirar tudo que está de errado na dieta. Vamos comer até a saciedade. Comer saciedade o quê? Planta e bicho. Então, assim, posso comer ovos com bacon no café da manhã? Pode comer ovos com bacon. Não vai comer bacon com ovo. Come ovos com bacon. Então, bota um pedacinho ali para temperar. Tá tudo bem. Então, assim, eu posso comer torresmo? Depende, você vai querer comer o quilo de torresmo, que às vezes é bem gostosinho, aí a pessoa vai lá, posso comer castanha? Quanto de castanha? Quero comer 1 quilo de castanha, porque assim, castanha tem gordura saturada, tem poliinsaturada, castanha não é só gordura poliinsaturada, tem a saturada. Tem essa questão de ouvir o nosso corpo também. Comecei a comer, estou engordando, como disse o Ricardo, comecei a comer, colesterol tá alto demais. Agora, tá alto demais, não é subir, muitas vezes ali no contexto que ele falou, tá, gente? Tá, aluno, não é subir 20 pontos, pessoal. A pessoa tá com a saúde toda lascada. Aí tá lá, tipo, mas subiu 10 pontos, mas calma, tava pior, o risco era pior, dá tempo o teu corpo aí pra coisa normalizar. E priorizar nessa questão realmente aí de buscar essa alimentação não magra demais, nem gorda demais, nesse meio termo, galera. É possível a gente chegar lá. Hoje está difícil, né? Porque vai para um lado, tudo faz mal, mas a gente consegue chegar, né? Com um pouquinho de perseverança, aí dá certo, não, Ricardo? Sim, por isso que é bom ter uma nutricionista boa aí, ó. Quando os alunos da Josi têm bons resultados, porque ela orienta bem, né? É muita gente, e veja, hoje com a rede social, muita gente faz da cabeça, né? Então eu atendo muita gente também que me procura no consultório. Apesar, eu comecei a fazer uma dieta de baixo carboidrato e meus exames. Mas quem está te orientando? Não, eu fiz por conta. Eu via na internet o pessoal falando. Eu via uma moça mordendo o tablete de manteiga, e aí vai, né? Então, assim, tem muito. Às vezes você precisa de uma orientação melhor, né? Então, seus resultados às vezes não estão bons porque você precisa de alguém te orientando para fazer essas adequações, né? Alguém que entenda do assunto. Então, tudo isso ajuda também, né? Estamos chegando a 1 hora de live, para a gente se encaminhar aqui para o tópico final, eu queria falar só sobre essa questão de dieta, né? O que você acha aí das diretrizes alimentares hoje para prevenção de doenças cardiovasculares, né? O que você quer falar a respeito disso? Já falamos muita coisa, mas só para a gente fechar aqui com o nosso tópico, fechar com chave de É ouro. claro que sim. Eu tenho, quem for me acompanhar lá na rede social, vai ver no Instagram, vai ver que eu tenho o meu viés ali, porque eu falo bastante sobre dietas de baixo carboidrato, né? Até porque eu uso essa estratégia no meu consultório, então eu atendo muitos pacientes com diabetes. A gente sabe que para o diabético essa é uma estratégia realmente muito boa, né? A gente consegue resultados ótimos, até remissão da doença. Mas não é a única opção Sim. alimentar saudável, né? Então, se você vai nas diretrizes de cardiologia, eles recomendam lá outras. Eu falo assim, a gente critica muito essa restrição da dieta, da gordura saturada na dieta, porque isso pode limitar um pouco a estratégia de baixo carboidrato. Mas as diretrizes de cardiologia recomendam outras estratégias que são muito boas. Dieta do Mediterrâneo, né? A dieta do Mediterrâneo, não tem o que falar dela. A gente tem também um monte de estudo de dieta do Mediterrâneo mostrando bons desfechos, né? Melhora de pressão, também melhora de glicemia, porque a dieta do Mediterrâneo tira também a tranqueirada da alimentação, né? Os ultraprocessados, Uhum. industrializados, ela prioriza mais comida de verdade. De novo, às vezes você tem que fazer um ajuste ou outro ali, mas é uma estratégia alimentar boa. Aí tem dieta DASH, tem outras estratégias que as diretrizes recomendam. O que a gente acha que não funciona, acha não, a gente já viu que não funciona, é a pirâmide alimentar. Então, aquela dieta ali típica da pirâmide alimentar, com a base de carboidratos, 60, 70% de carboidrato, e colocando carboidrato refinado, às vezes, em pé de igualdade. Ali, se você olhar a pirâmide alimentar, na foto da pirâmide, tem ali pão
né, mesmo do lado da batata. Então, assim, você tem como se fosse igual, né? Você comparar uma fonte natural de carboidrato com um alimento industrializado, né? Um monte de coisa, excesso de grãos, essas coisas que hoje em dia as pessoas têm comida em excesso. Então, de fato, essa estratégia do excesso de carboidratos na alimentação e consumindo industrializado, problema que eu vejo hoje na rede social também, né? Acho que você também vê isso, né, Josi? Um monte de profissional aí de nutrição fazendo aqueles posts onde ele só fala da caloria, né? E aí fala, olha aqui, você pode comer um Kit Kat e Nutella desde que você controle as calorias. E tem um monte de post assim, a pessoa só fala de caloria. E como se você controlar a caloria, você come o que você quiser e tá tudo bem, e beleza. E não é bem por aí, né? Então as pessoas acabam errando muito quando acreditam nessa história aí, até porque esses alimentos aí foram feitos para você não conseguir controlar a quantidade. Aí a pessoa cai na besteira de falar assim: ah, não, é só controlar a caloria, eu como que eu quero. E aí não vai conseguir, essa é a questão. Por isso que está todo mundo hoje, a gente está com essa epidemia de sobrepeso e obesidade. É, cai nessa besteira de comer essas coisas, e você vai perder o controle, vai consumir mais do que precisa, vai consumir alimentos que vão bagunçar a sua parte hormonal, tudo, vai facilitar você ganhar peso. Então, a gente vai muito, para mim, a minha visão como a gente falou aqui durante a live, comida de verdade, esse é o primeiro ponto. Limpar a alimentação e priorizar a comida de verdade e densidade nutricional. Aí a gente está falando de alimentos, aí carnes, ovos, peixes, né, salada, legumes. Então, assim, comida de verdade. Se você for nessa linha aí, já a chance de se acertar já aumenta muito, né? Sim, é verdade. E é incrível realmente, como eu até vi uma moça dizendo, pensando em estratégias, né, que poderia comer, você viu, não sei se você viu, foi, divulgou aí, que podia comer bis, né, era só fazer as estratégias, aí hoje tem de tudo na internet, né. Em relação aos diabéticos, é importante o diabético, ele sempre se atentar nessa questão de medir a glicemia, né, hoje em dia eu tenho pensado muito, tipo, que é uma comida, uma alimentação saudável para quem tem, né? Porque assim, tem que olhar esse público com atenção, o público tem que se atentar, porque às vezes o público vê uma informação na internet e ele quer seguir. Ah, faça isso, faça aquilo. Opa, vou seguir que é bom. Então, só quero, pessoal, que vocês tenham esse senso crítico, né? Mas é bom para quem? Então, às vezes é uma dieta, a gente fala, coma comida de verdade, mas às vezes o paciente ele precisa de uma restrição maior desse carboidrato, de repente comer um purê de batatas não é o ideal para o diabético, de repente fazer uma salada só de batata doce ou inglês não é o ideal para você. Então, só para você ter cuidado, né, com as orientações que a gente vê de post de gente adoidado falando, mas diabético não precisa fazer diferença de carboidrato, é só trocar o simples pelo integral, é só, digamos, trocar o pão francês pelo integral, trocar a batata inglesa pela batata doce. Quando a gente pensa em diabetes, e aí não, os diabéticos não são todos iguais, tem o nível de resistência à insulina de cada pessoa, tem um tempo de doença, tem a história de cada pessoa. Então, só para que vocês se atentem, né, à informação que vocês estão consumindo, e é isso aí. Já passou aqui bastante tempo, né? A gente vai se caminhar para o final, é sempre muito bom. Tivemos muitos comentários, tá, doutor Ricardo? Mas a maioria foi mais em torno daquele ali mesmo, de meu colesterol subiu, preciso tomar Uhum. estatina, e eu não trouxe para ti, porque eu sei que são comentários que de repente exige uma consulta aí para a pessoa Exato. fazer, Tem que né? ser avaliado caso a caso, né? Então a pessoa está falando assim, com 4 meses de jornada, aumentou o colesterol, tipo LDL foi para 266 e com 7 meses baixou para 140. Aquilo, jornada é o meu programa, aquilo que eu falei, né? Então, o Ricardo falou, esse 4 meses aí com colesterol um pouquinho mais alto, né? 266, mas eu preciso, estou seguindo tudo certinho, estou baixando a glicemia, aí você vai emagrecendo, vai na academia, vai ajustando tudo direitinho, ó, baixou para 140. A questão é não se desesperar, né? A pessoa que já está, Isso. a pessoa já tomou uma decisão, você antes estava lá, não olhava para nada, agora não, agora você acordou para a vida, você entrou no programa para combater a diabetes, você está comendo certinho, está começando a entender, é só dar tempo para o seu corpo. E se em algum momento subir acima do ideal,
É aquela coisa, é melhor muitas vezes tomar uma estatina do que abandonar uma dieta que está colocando o teu diabetes em remissão, uma dieta que está tratando a tua inflamação, né? Assim, vou abandonar e vou faltar, e vai comer o quê? E como é que vai ter essa saúde daqui a alguns tempos? Porque muitas vezes a pessoa está com tudo certinho, mas ela está só com o colesterolzinho dela elevado. A pessoa diz, mas estou com medo. Aí ela vai, desmantela tudo, quando vai ver, tem colesterol, diabetes, tem triglicérides, está tudo ruim. E aí, gente? Aí você, às vezes, esse voltar é voltar para onde exatamente, né? Lembrando que um cardiologista também pode te ajudar, hein? Exatamente, exatamente. Inclusive, eu quero pedir para você falar assim, você atende online, né? Me fala aí como é que... Venda seu peixe aí para gente. Não, para quem tiver com dificuldade em relação a isso, é claro que assim, eu sou suspeito, mas eu acho que todo mundo, depois de uma certa idade, tem que passar com cardiologista, claro, Sim. mas para quem está com dificuldade ou está com dúvida em relação a essa questão do colesterol, o que eu faço para melhorar, preciso ou não tomar remédio. É claro que hoje a gente tem exames que a gente utiliza, exames não só laboratoriais, mas estou falando aqui exames de imagem do coração, que ajudam a gente a tomar esse tipo de decisão, né? Então não precisa fazer mais nada no escuro. Hoje a gente tem os exames para auxiliar isso, a tomar uma decisão mais correta em relação à necessidade ou não de remédios. Então, eu faço, sim, atendimentos online. É só ir lá no meu Instagram, na minha bio tem o contato da minha secretária, o contato do meu consultório. É só falar com ela lá que eu estou à disposição para ajudar, tá bom? Ó, o Walter botou assim, ó, vi que o doutor é do interior de São Paulo. Tentei agendar uma consulta pelo telefone que está no Instagram, mas não consegui. Tenho, se o telefone às vezes é difícil porque a minha clínica é bem lotada lá, mas tem ali na bio, tem um íconezinho de contato. Quando você clica nesse contato, aparece o link do WhatsApp, aí é mais fácil, porque aí você manda mensagem por WhatsApp e em algum momento a secretária vai acabar vendo. O telefone é complicado, porque o telefone da clínica é assim, 24 horas por dia, paciente ligando, então, porque tem outros profissionais também na clínica, né? Então o telefone está sempre ocupado. Mas por telefone é mais difícil mesmo. Mas o WhatsApp já é mais tranquilo. Então tem um íconezinho lá, contato, é só clicar que ele vai para o link do WhatsApp da secretária. Tudo bem. A Cristina atende sim, tá? Cristina faz consulta online, sim. Para quem é aluno, eu estou combinando com ele um dia para a gente ter um momento mais íntimo com os alunos, né? Para tirar algumas dúvidas. Ele já foi uma vez, né? Tá. Para quem é aluno, tá na Hotmart lá a live com ele. É uma baita de uma aula e a gente está combinando, né? Difícil é achar lugar, né? Doutor Ricardo? É. Mas eu quero te agradecer, assim, foi maravilhosa a nossa conversa. Esse assunto sobre colesterol é uma coisa que rende muito, né? Colesterol, gordura saturada é um assunto que rende bastante. E eu só quero te agradecer mesmo pelo seu tempo, disposição, tá? Para vir aqui, tá? Contar a sua experiência, orientar as pessoas. Vocês gostaram, pessoal, da live com ele? Quem gostou? Aqui não tem coraçãozinho, é o YouTube. Eu não sei como é que funciona no YouTube. No YouTube pede o quê? Dá like, dá like. Quem gostou, dá like, né? A Tânia colocou obrigada, volta mais vezes, doutor, está muito bom. É isso daí. Então, meu querido, muito obrigada. Tá Tá, certo? A joia. Nilda Obrigado se você gostou pelo muito. convite, Josi. Bom descanso aí para todo mundo. Pronto. Tchau, tchau.